Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar de o que a gente deve fazer quando Deus está em silêncio. E é um tema muito importante, né? Todos desse canal são, na verdade, né? Porque incluem é, coisas de Deus, relacionadas a Deus. Mas o tema de hoje tipo, não diria que é mais importante que os outros temas que eu já fiz, né? Porque todos são importantes. Mas é um tema que às vezes a gente acaba esquecendo, né? E o que a gente deve fazer quando Deus está em silêncio? Bem, primeiro a gente tem que reconhecer que às vezes Deus nem está em silêncio, começa por aí. Não estou falando que vai ser sempre esse o caso, nada a ver. Estou falando que às vezes Deus já falou com a gente, ou a gente não percebeu, ou ele tá falando com nós nesse momento e você não tá percebendo que você tá muito distraído com outra coisa, ou ele já te falou, porque às vezes ele já te falou um não, Deus já te falou um sim, Deus já te falou um ainda não, entendeu? Deus já pode ter te falado um espera e você não percebeu. Então comece por aí. Mas vamos supor, então antes de eu partir pro próximo tópico, mas tipo, vamos supor que ele 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 falou, ele tá falando com você, o que você deve fazer? É só você não se distrair. Ao longo do seu dia, né? Não só ao longo do seu dia, mas enquanto você não receber a resposta de Deus que você está esperando, continua orando por essa resposta e ficar atento aos detalhes, porque Deus não nem sempre ele vai vir com uma voz audível na nossa cabeça ou um sonho explícito falando a vontade dele. A gente só tem, às vezes ele tá falando com a gente só que de modo sutil. Então você tem que prestar atenção. Continua orando enquanto você não receber a resposta de Deus. Bem, próximo tópico. E se ele realmente estiver em silêncio? Não, ô Vitor, eu tenho certeza, tu presta atenção em tudo e Deus não está falando comigo. E, bem, não tem problema. Tipo, quer dizer, em certos casos tem, porque às vezes Deus tem silêncio porque você já entra aqui, até entra no vídeo já, que às vezes Deus está em silêncio porque você continua naquele pecado que ele falou para você se afastar, você continua fazendo aquela coisa que ele não quer que você faça, você continua, ou pelo contrário, né? Mas que eu acho que eu não acho, tenho certeza que é do mesmo nível. Deus pediu para você pregar o evangelho, você não está pregando, Deus pediu para fazer algo e você não está fazendo. Deus pediu para você falar de Jesus para um amigo que você não está fazendo. Isso é só exemplo, não estou falando que é sempre isso, não. Mas é uma situação bem comum. E bem, então é isso. Às vezes Deus não tá falando com você porque você não tá nem sequer fazendo o que ele já te pediu, o que ele já te falou lá atrás pra você fazer. Então vê se não é isso. Mas vamos supor de novo que não é isso também, você tá obedecendo a Deus, tudo que ele já falou, já tá fazendo tudo que ele já falou. Então não tem problema, sabe? Porque o silêncio de Deus, às vezes não é uma coisa, às vezes é uma coisa boa, entende? Porque às vezes às vezes você pode estar no meio de um teste, de uma preparação e o professor não fala as respostas durante a prova, entende? Então nem sempre é ruim, você nem sempre precisa tá ali querendo uma resposta de Deus, tipo, pra tudo, entende? Às vezes o silêncio de Deus não faz tão mal assim. Então, então tem isso também, né? E o mais importante é, enquanto você não receber essa resposta de Deus, você tem que continuar obedecendo a Ele, continuar orando por essa resposta e tal. E importante, e lembrando que às vezes Deus já te respondeu, também fique atento a tudo que eu falei. Bem, resumo o que eu falei até agora no vídeo. Deus pode ter já te respondido, só que de modo sutil, você não está prestando atenção e você não prestou atenção também. Às vezes você está no meio de uma prova, né? Ou às vezes você
numa preparação, etc. Ou às vezes você não está fazendo o que ele já pediu para você fazer, ele não vai falar com você enquanto você não fazer o que ele te pediu para fazer. Que mais que eu tinha falado? Agora deu um branco. Nossa, eu esqueci completamente agora. Deixa eu tentar lembrar, pessoal. Eu esqueci. Então, mas você pode voltar aí no vídeo pra ver. Tinha mais uma coisa que eu falei, só que eu esqueci agora. Mas volta no vídeo aí pra você ver. Mas, então é isso. Lembrei. Às vezes o silêncio de Deus não é ruim, é só você esperar, entende? Acho que foi isso que eu falei. Se eu não falei, também adiciona no vídeo aí. E às vezes é só você esperar. Não precisa toda hora você tá buscando uma resposta de Deus necessariamente. Às vezes é só você continuar fazendo o que ele já te pediu, continuar orando pela resposta. Então, independente de quanto a sua situação está ruim, continua obedecendo a Deus, continua orando, faz o que você tem que fazer se você não fez ainda, no sentido de ele ter pedido para você fazer alguma coisa ou para você parar de fazer alguma coisa. Então esse foi o vídeo. Então é isso, quer dizer. Então esse foi o vídeo. Fiquem com Deus, deixem um like, comentem, se inscrevam para essa mensagem, tá chegando para mais pessoas. Tchau.